Olá pessoal, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos, estamos de volta aqui no nosso canal. Faz um tempo que estávamos ausentes devido força maior no problema, houve um probleminha no canal, mas aqui estamos de volta e começando de novo. Você desejar fazer parte do canal, amigo do canal, se inscreve lá de novo, ativa o sininho de notificações, porque estamos recomeçando aqui o nosso canal, em nome do Senhor Jesus. E você é meu convidado todo especial. Quero convidar você para ler um texto bíblico em Marcos capítulo 1, versículo 15. O texto fala a seguinte expressão: e caminhando Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando nós falamos de reino de Deus, a primeira coisa que nós lembramos é sobre o governo de Deus. E é sobre isso, rapidamente, que eu quero tratar com você. Você já ouviu falar sobre a teocracia de Deus? Teocracia é uma expressão grega que significa teo, a expressão teo, expressão grega para Deus, que significa Deus, e cracia, ou kratos, significa governo, força, poder. Nesse sentido, juntando as duas palavras, nós temos a expressão governo de Deus. Governo de Deus. No Antigo Testamento, o governo de Deus era um governo teocrático, ou seja, o povo era governado por Deus. Nesse sentido, um único Deus, Senhor do céu, da terra, de tudo aquilo que criou, o nosso Deus. O que está escrito no Salmo 24, o Senhor é os céus e a terra e tudo que nele há. Nós observamos que no Antigo Testamento, dentro desse governo teocrático, Deus estabeleceu líderes, Deus estabeleceu juízes, Deus estabeleceu reis, sacerdotes, profetas, para serem seus intermediários entre ele e os homens. Por sua vez, nós, quando trazemos esse mesmo significado, a expressão teocracia para o nosso português, nós vamos ver que há uma diferença muito grande. A diferença está no seguinte: no sentido grego, se theos, Deus, e cracia, o kratos, governo, o governo de Deus, já no nosso português significa teocracia, governo do homem em nome de um Deus, governo do homem sobre um povo em nome de um Deus, ou em nome de uma divindade, né, de um ser superior. Então é o governo do homem, isso no nosso português, em nome de uma divindade. Então nós vamos observar que há uma diferença muito grande, né? Só que quando nós olhamos para o Novo Testamento, para o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos observar que esse governo, ele recebeu, ele teve uma alteração, podemos dizer assim. Que tipo de alteração? Se no Antigo Testamento Deus tinha intermediários para que o homem chegasse a ele, através de sacerdotes, através de profetas, através de reis, de líderes, de juízes, né? Na época da ausência dos reis, hoje nós vemos, à luz do Evangelho, que nós não precisamos mais de A, de B, para que possa ser o nosso intermediário. Agora, à luz do Evangelho, Deus nos trouxe, na pessoa do Senhor Jesus, um único intermediário entre nós e Ele, a pessoa do Senhor Jesus. Nós temos agora um único intermediário entre nós e Deus, que é a pessoa do Senhor Jesus. Nós não precisamos agora buscar reis, buscar sacerdotes, buscar nenhum outro ponto de referência para nos chegar a Deus, a não ser na pessoa do Senhor Jesus. Só que há uma característica bem diferenciada entre o governo do Antigo Testamento e o governo hoje de Deus no Novo Testamento. E isso está muito ligado ao período. O período do governo teocrático é um período da lei. Hoje, o período do governo
do Novo Testamento é um período da graça. E o que é que muda nesse sentido? É que no Antigo Testamento o governo de Deus, podemos chamá-lo de governo exigente de Deus, ou seja, Deus exigia que o povo, à risca, à luz da lei, cumprisse tudo aquilo, todas as ordenanças que ele prescreveu para que o povo cumprisse e assim fosse abençoado. Hoje, no período da graça, podemos chamar da nova aliança, do governo à luz do Senhor Jesus, nós observamos que a graça de Deus não é algo que é exigente tanto quanto a lei. Embora tenha as suas prerrogativas, embora tenha os seus valores espirituais, mas enquanto a lei exigia que o homem fizesse algo, a graça de Deus, ela traz espontaneidade para fazer a vontade de Deus. A graça de Deus, que é o governo debaixo da graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus, ela nos traz uma decisão espontânea, uma obediência espontânea, ou seja, o governo teocrático de Deus no Antigo Testamento era algo objetivo, hoje ele é manifesto de forma subjetiva, ou seja, esse governo, ele não é um governo robótico, como uma exigência, ou você faz, ou você faz, não. Esse governo que Deus nos trouxe aqui hoje, mediante a sua graça, é um governo onde eu posso decidir se faço ou não faço. Isso não significa que não fazer a vontade de Deus não venha trazer implicações para a minha vida espiritual. Não, Senhor, porque a graça de Deus não é uma graça banalizada. Como eu disse, ela traz consigo os seus princípios de ordem e de governo. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus não deseja que eu e você seja governado por uma imposição, como uma exigência, que você faça algo porque alguém mandou, que você faça algo simplesmente porque a palavra ensina você a fazer. Não. Deus deseja que você sirva a Ele, que você obedeça a Ele de forma espontânea, gradativa, natural, algo que proceda de dentro do seu coração. Certa feita, Jesus disse uma expressão que fala a seguinte frase, ele disse: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, o povo vivia de aparência, para simplesmente mostrar que cumpria a lei, mas o fato era que toda aquela atitude não procedia do coração. E essa é a proposta do Evangelho, é que esse governo seja um governo onde habite dentro de mim, mas habite dentro de mim de forma espontânea, de forma voluntária. Um governo onde traga um controle, mas não um controle imposto à força, não, mas um controle onde eu possa aceitar, receber toda a vontade de Deus de forma voluntária, de forma espontânea. E essa é a proposta de Deus. Você aceita a proposta de Deus? Você aceita que Deus governe você? Então, que esse governo seja espontâneo na sua vida. Não adianta você fazer nada para Deus forçado, simplesmente porque a palavra ensina ou porque o seu pastor está orientando você, não. Ou você faz de forma espontânea, ou você aceita o governo de Deus de forma espontânea, voluntário, por uma decisão pessoal, ou então nenhuma decisão que você venha tomar em relação ao governo de Deus vai ter sentido ou vai ter valor algum diante de Deus. Pode ter diante dos homens, mas não diante daquele que deseja governar a minha e governar a sua vida. E um outro detalhe é que nesse governo de Deus, à luz do Evangelho, à luz da graça, nós somos os responsáveis pelos nossos atos.
Eu e você somos responsáveis pelos nossos atos. Em que sentido? A partir do momento que eu aceito ou não assumir o governo de Deus. Porque em tudo aquilo que eu faço existe uma consequência, né? Já ouviu falar da causa e do efeito? Né? É exatamente isso. Então, se eu aceito o governo de Deus, eu vou ter um efeito, é o efeito da causa. E se eu não aceito o governo de Deus, também vou ter o efeito daquilo ali que eu fizer. Daí depender de você. É uma atitude voluntária. Então, Deus está propondo para você esta atitude voluntária, essa decisão por parte de mim e por parte de você. Ele quer governar sua vida, mas não de forma imposta, não de forma obrigatória, não como um jugo, não como um fardo pesado para você, porque fazer a vontade de Deus e ser governado por Ele não traz peso, porque a graça de Deus, ela não é um jugo opressor. A graça de Deus, ela é um jugo libertador, ela é um fardo libertador. Jesus disse que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Então observe que a graça, ela traz consigo o jugo e traz também o fardo, mas são jugos e fardos leves que nós podemos levar. E por que essa leveza da graça? Por causa exatamente dessa decisão espontânea que eu tomo, que é de me submeter a um governo de Deus, mas um governo que não impõe, mas um governo que me liberta, que me dá a oportunidade de servi-lo e servi-lo de todo o meu coração. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Se essa palavra edificou você, compartilha com outros e abençoe outros em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.